Saúde aos amados amigos e irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje nós estamos encerrando a nossa série dos 7 pecados capitais. Se alguém não assistiu os demais vídeos, vá no canal e veja os 7 vídeos da série 7 pecados capitais. Que vamos encerrar com um pecado que muitas vezes toma de conta da gente sem a gente até perceber, ou como eu digo sempre, até algumas pessoas percebem, mas não acham, que seja pecado e agem como se isso fosse uma coisa importante, que é a soberba. Às vezes, determinadas ocasiões das nossas vidas, nós podemos até agir com soberba, Mas existe aquela pessoa que é soberba no geral, Que é soberba, é o orgulho, a arrogância, sentimento de superioridade. Aquela pessoa que é orgulhosa, que se acha melhor do que as outras pessoas, independente do setor da sua vida. Se você está na sua família, você quer ser melhor que todos os outros seus parentes. Se você está numa igreja e quer ser melhor do que os outros. Se você está no seu trabalho, entre os seus amigos, você é uma pessoa soberba. E hoje nós vamos ver, aos olhos da palavra de Deus, que é um pecado muito complexo na vida de cada ser humano. Não há se falar algo? Pai Senhor, é a soberba, o orgulho. Eu tenho minha visão que acho que é o pecado mais comum, porque muitas vezes a gente até realmente acha normal se sentir orgulhoso, assim, não no sentido de adquirir algo e estou orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido, orgulhoso se sentindo superior aos outros. Muitas vezes isso acontece e devemos ter cuidado, porque é muito fácil, é realmente muito fácil. É aquele pensamentozinho rápido já estão no pecado. Bom, Leandro? Pai Senhor, soberba, Se a gente for ver, a pessoa se achar melhor do que as outras, querer estar acima de todos, E se a gente observar muitas vezes, quando algumas pessoas, elas na igreja recebem algum título como diácono, presbítero, algumas dessas pessoas acabam deixando esses cargos subirem a cabeça e se achando melhor do que as outras pessoas, ou seja, muitas vezes desprezam aqueles que são mais humildes, aqueles que não têm a mesma posição e não servem a Deus com humildade e simplicidade de coração. Para iniciarmos, vamos ao nosso versículo básico que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A palavra de Deus ela é clara, Deus se opõe a essas pessoas que se orgulham, que querem ser melhor do que as outras, que deixam um cargo, uma posição social, uma conta bancária, o que você veste, calça, o transporte que você anda, lhe fazer achar ser melhor do que o seu irmão. Isso diante de Deus é uma coisa muito séria. O soberbo ele tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor do que os outros. Ele só acha, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos iguais. E isso mostra nas atitudes de Cristo aqui na terra, Ele era Deus que se fez homem, ele agiu em humildade entre todos os demais seres humanos, Então vamos analisar bastante a questão de em que ponto da nossa vida nós estamos sendo soberbos. E se estamos, vamos buscar, através do Espírito Santo de Deus, que esse sentimento saia dos nossos corações, O soberbo ele não entende que a sua vida depende de Deus, tal como qualquer pessoa. Muitas vezes a pessoa soberba, ela se afasta muito de Deus, porque ela se acha tão superior que a vida dela não está na dependência de Deus. É um assunto muito importante. Vamos lá para o nosso questionamento. Irmão Alisson, como você acha que nós devemos evitar a soberba? Evitar a soberba,
primeiramente devemos sempre orar e vigiar, como a Bíblia diz. E segundo, temos que sempre ter cuidado ao que falar, ao que pensar, porque, como eu já disse antes, é só um pensamento, é rápido, mas acaba se tornando um pecado. E a Bíblia, muitas vezes ela nos adverte sobre orgulho, sobre a soberba, nem sempre diretamente, às vezes diz, seja humildes, sempre fala, a Bíblia toda fala sobre isso. Então venhamos pedir a Deus que tire esse orgulho dos nossos corações, na nossa vida, e venhamos amar mais uns aos outros. Irmão Leandro. Como evitar a soberba, né? Exato. Como o irmão Alisson disse, buscar em oração, jejum, consagração, estar sempre diante de Deus, buscando em Deus a vontade dele, né? E que quais as formas que eu posso combater a soberba, buscando colocar no meu coração a humildade, a simplicidade, buscar ajudar ao próximo sem querer ser reconhecido por sem receber mérito por aquilo de bom que você fez. Quando eu faço isso com a humildade do coração, eu vou estar indo contra a soberba, contra a altivez do meu coração, e sendo humilde, eu vou ser uma pessoa melhor e que vou se importar com o meu irmão. Muito bem. Vamos lá, comente o versículo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. Provérbios 3:34. Aqui, né, na minha tradução, diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Ou seja, escarnecer os escarnecedores. Da forma que eles merecem, eles vão ser julgados. A própria Bíblia diz que não devemos julgar para que não sejamos julgados. Então que venhamos parar de julgar as pessoas. Certas atitudes são sim erradas, mas não temos o porquê apontar o dedo na cara da pessoa para falar. Pode repetir, pode ser pergunta. Comente o versículo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graças aos humildes. Provérbios 3:34. Interessante, que é como a gente vê na Bíblia, né? Que a gente planta o que a gente colhe. Ao contrário, a gente colhe o que a gente planta. E dessa forma, quando a gente zomba das outras pessoas, quando a gente zomba de pessoas humildes, de pessoas que muitas vezes não têm condição, dessa mesma forma que zombamos dele, Deus zombará de nós, porque Deus, ele fala com que o soberbo seja batido. Eu vou ler aqui Provérbios 29, 24, que diz assim. 24 não, é o 23. O soberbo será humilhado, mas os humildes serão honrados. Os soberbos, eles serão humilhados devido à sua soberba, devido a eles se acharem melhores do que os outros. E os humildes, eles serão exaltados, eles serão honrados por Deus, porque Deus ama aqueles que agem com humildade e simplicidade de coração. Ou seja, Deus, ele vai fazer com que o soberbo passe vergonha e o exaltará ao humilde. É verdade. Naquele grande dia, Deus olhará aquele que teve uma caminhada se fazendo humilde e honrará, né? Por toda aquela trajetória de vida. Vamos lá, comente a afirmação. Toda pessoa soberba alimenta um excesso de confiança em si mesmo, considerando-se imbatível e invencível. Quando somos soberbos ou orgulhosos, né, assim dizendo, realmente a gente cria aquele sentimento de confiança porque a gente se sente superior. Um exemplo, até mesmo no trabalho, a gente vê que a gente tem um pouquinho mais de habilidade ali, que alguma pessoa em determinada atividade, e a gente começa a se sentir soberbo, se sentir imbatível, se sentir o principal naquilo. Então que venhamos novamente ter cuidado, sempre frisando nisso, ter cuidado com essa ideia de superioridade, de ser superior ao seu irmão.
Comente a afirmação, irmão Leandro. Toda pessoa soberba alimenta um excesso de confiança em si mesmo, considerando-se imbatível e invencível. Sempre a pessoa que tem soberba, ela vai se autoconfiar, ela vai ter autoconfiança de que ela é melhor do que os outros e que ela tem capacidade em determinados cargos, e desprezar pessoas que ela considera que não terá a mesma capacidade que ela. Ou seja, a pessoa soberba, ela não tem humildade e simplicidade de coração. Ela opõe a tudo que é agradável a Deus. Muito bem. Às vezes a pessoa pode até ter essa capacidade que vocês falaram a mais do que a outra pessoa, né? Mas quando ela é uma pessoa humilde, ela vai querer ajudar o seu próximo a superar a sua dificuldade, ao invés de se exaltar. Pena que acontece com poucos. Bom, Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. Eu quero deixar Mateus 18, versículo 4, que diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nesse episódio, os discípulos chegam a Jesus e perguntam quem é o maior no reino de Deus. E Jesus, trazendo uma criança ao meio deles, fala que devemos ser como criança. Não aquelas atitudes de criança, aquelas birras, aquelas coisas. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele diz a humildade, que diz, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança. A criança, ela tem uma humildade que é sem igual. Acho que a natureza humana meio que corrompe, porque a humildade da criança é uma coisa bonita de se ver. Então, que venhamos buscar essa humildade para que possamos cada vez mais também ter amor ao próximo. E até mesmo humildade, né? Se a gente não tivesse humildade, como que a gente vai querer levar a palavra de Deus? Você vai se sentir superior às pessoas que talvez tenham mais dificuldade e aquilo vai corromper seu coração cada vez mais. Então peça que Deus sempre livre você desse pensamento de orgulho, soberba. O versículo que eu vou deixar hoje se encontra em Daniel, capítulo 4, é o versículo 37, que diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, pois todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos, e ele pode humilhar quem anda com orgulho. Aqui, nessa passagem, algumas traduções falam soberba, né? Em vez de orgulho. A gente vê que o rei Nabucodonosor, que se exaltou quando observou todo o seu reino, achou que tudo teria sido obra de suas próprias mãos. Mas não, tudo que ele construiu foi com permissão de Deus. Todo o reino dele foi dado por Deus. E a gente vê que nessa passagem, nesse capítulo, vai falar que ele foi viver como um animal no campo, quando ele se exaltou, e depois de 7 anos, 7 tempos, como diz aqui a Bíblia, ele reconheceu a Deus, a soberania de Deus, e que todas as obras de Deus são verdadeiras e que somente ele tem um caminho justo e humilha quem tem soberba, quem tem orgulho, né? E Nabucodonosor, ele é um exemplo de uma pessoa que se exaltava, que não tinha humildade, que Deus usou para que o seu povo conhecesse que aquele que se exalta será abatido. E que a gente aprenda com essa passagem que tenhamos sempre humildade e simplicidade nos nossos corações, que sejamos verdadeiros diante do Deus Todo-Poderoso. Só completando o que o Leandro disse, ele falou, aquele que se exalta será abatido. E a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilha, aquele que desce aos pés do Senhor. Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu discuti com um amigo meu no trabalho, né? Que é a diferença de uma pessoa que é humilhada para que se humilha. Muitas vezes a pessoa que é humilhada, ela não tem humildade no coração. Ela é humilhada, mas é soberba. E já
O que se humilha, esse sim tem, porque ele vai reconhecer que ele é simples, que ele não tem muitas vezes dignidade, mas que Deus, ele honra as pessoas humildes e simples de coração. Bem interessante isso. Observar essa diferença. Não é quem é humilhado, é quem se humilha. E para fecharmos, vamos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É palavra maravilhosa que Deus trouxe aos nossos corações, né? Que nós possamos compreender que nós devemos se humilhar diante de Deus, descer na presença do Senhor e reconhecer que Ele é o único digno de honra e glória, não querer nos exaltar, que Ele reconhece e Ele exalta quem Ele quer, no tempo e na hora que Ele quer, né? Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe, leve a palavra de Deus àquele seu amigo e irmão que está necessitado. Amém.